Parte final da nossa aula aí sobre a lei de informatização do processo judicial. Estamos aí já caminhando para o finalzinho, tá? Fica tranquilo. Tanto que é a parte final do vídeo, né? Senão não estaria caminhando para o final. Mas fica tranquilo que o pesado já passou. Tem algumas regrinhas importantes aí para a gente chamar aqui, para a gente destacar aqui, mas o pesadex já passou. Mas atenção que a gente vai trabalhar nesse vídeo o processo eletrônico. Eu inaugurei essa informação lá no artigo 8º, mas é uma informação que era importante ser passada dentro, mas aqui a gente vai trabalhar processo eletrônico, disposições finais da nossa lei. Então vamos logo para a tela, vamos desenvolver artigo 9º. Ele fala assim para você: no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma desta lei. Olha o que ele fala para você. Se você estiver passando por um processo eletrônico, seja ele total ou parcialmente eletrônico, como o artigo 8º nos trouxe, se for até mesmo a Fazenda Pública que tenha que receber uma citação, intimação, notificação, poderá ser feito por meio eletrônico. Isso aqui é uma das coisas que eu chamei a atenção nos vídeos anteriores. A gente está muito acostumado, talvez você esteja, se não tiver também não tem problema, a aprender quando estuda processo, que a Fazenda Pública ela tem a prerrogativa de citação pessoal, intimação pessoal, nada através de AR, nada de documentinho, nada de edital. Ela tem essa prerrogativa, é uma das prerrogativas da Fazenda Pública. Só que o processo eletrônico chegou e falou, inclusive a Fazenda Pública, tô nem aí. Se o processo ele é eletrônico, a gente está seguindo a lei do processo eletrônico, eu posso realizar tranquilamente uma intimação, uma citação da Fazenda Pública por meio eletrônico. Tá, Dalma, então não entendi. Porque um pouco mais cedo, outras aulas, né, os vídeos anteriores, você me falou que em alguns casos de intimação pessoal prevista em lei como obrigatórios, eu não posso usar o meio eletrônico. Pois é, a questão é, aqui a lei começa a falar do processo eletrônico em si, de novo, que seja total ou parcialmente. O parcial que ele traz é que tenha vários atos. Só que existe a possibilidade de um processo totalmente físico, porém só a intimação ser feita eletrônica para facilitar o processo. Tem problema? Não. Então é aqui que entra. Se eu estiver passando por um processo que não seja eletrônico, mas a intimação foi feita de forma eletrônica, porque estão começando a implantar o sistema, vamos dizer assim, a intimação foi feita, ela será aceita, sem problema nenhum, salvo naquelas que sejam obrigatórias. Aí entra a Fazenda Pública. Então, na verdade, entenda, como é que você divide isso na cabeça? No processo, eu posso intimar eletronicamente, menos a Fazenda Pública. No processo eletrônico, eu vou intimar eletronicamente, inclusive a Fazenda Pública. Então, na hora da prova, só aceite Fazenda Pública sendo notificada, sendo intimada ou cientificada de qualquer coisa do processo por meio eletrônico, se ele expressamente disser que é um processo eletrônico. Senão, você não aceita. Beleza? Aí você pensa assim, porra, mas, cara, tá tudo muito bonito, né? Tudo legal, porra, mas e se der pau na porcaria do sistema? Para quem não conhece a terminologia, dar pau significa dar problema, né? O pessoal da informática sabe. Deu merda, como diria o pessoal também da Argentina. A ideia é o que vai acontecer. Pô, na hora que eu fui enviar lá, 11h58, né, do meu último dia do prazo, fui enviar o documento, o sistema estava fora do ar, estava em manutenção, aí entra um pouco mais de regra da lei. Importante você saber que a parte de manutenção existe uma regulamentação para isso, mas não é essa lei que vai trazer necessariamente. Ela vai trazer umas regrinhas miseráveis. E eu jogo na tela para você começar a ver comigo. Parágrafo 2º. Quando por motivo técnico, ou seja, sistema fora do ar, atualização do sistema, manutenção prevista, né, preventiva, manutenção devidamente avisada. Quando por motivo técnico for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação, notificação, marca por favor, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. Essa é a primeira regra, tem mais. Eu vou intimar alguém eletronicamente, o sistema está fora do ar. E eu não tenho uma previsão de voltar porque deu pau no servidor, queimou o HD, o sistema de RAID não funcionou, os backups não estão dando certo, nós vamos ter que refazer a estrutura toda. Ou até pior, o cara foi lá fazer uma intimação, uma notificação e o computador dele deu problema, a internet, sabe, o 3G dele não funcionou, o 3G não funciona em lugar nenhum no Brasil praticamente. Já querem vender o 4G, né? Tem um tempo, tem inclusive que fazer isso. Tá lá, deu merda, não tem como.
eu posso ir para o método rústico, eu posso ir para o sistema mais antigo, menos moderninho, eu posso utilizar a técnica física. Então, no processo eletrônico, a ideia é tudo ser eletrônico. Quando inviável, eu posso seguir a regra ordinária, o sistema normal. Só que aí é que é importante. Se por acaso o processo é eletrônico e por inviabilidade técnica eu não realizo o ato, né, através do sistema eletrônico, a intimação, citação, notificação, e eu determino que seja feita no sistema presencial, pessoal, através de documento, papel, depois que eu for lá, o cara assina, por exemplo, a intimação, quando eu devolver, essa intimação obrigatoriamente será digitalizada e esse documento físico destruído, rasgado, jogado fora. É muito louco. Os caras nem guardam para poder garantir, né? Tô nem aí. A partir do momento que você está num processo eletrônico e você decide por realizar o ato ordinário, normal, comum, por falta de viabilidade técnica do sistema, aquele ato será praticado, digitalizado e destruído. Então, a regra é não manutenção dos documentos. Tu vai entender que existe a regra de manutenção para as partes, mas para o sistema interno, tô nem aí. Bota fogo na GNI. Tá tranquilo? Sinistro, né? Mas cuidado com esse parágrafo, que ele é muito importante e bem interessante. Continua. Artigo 10. A distribuição da petição inicial e juntada de contestação, recurso e petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico do protocolo. Isso aqui é fácil, tranquilo, ele está dando a regra do seguinte: se eu vou entrar com recurso, se eu vou entrar com uma contestação, com uma petição específica, o normal é você ir até o cartório, ir até os sistemas, e ter acesso ao protocolo. Você recebe lá um papelzinho, né, informando que foi protocolizado, o número do protocolo, que foi feito o processo. A questão que surgiu também foi essa. Tá, se eu fizer uma petição de casa, eu preciso desse protocolo, eu preciso desse registro. O sistema também está preparado para isso. É o que o artigo 10 fala. Não se preocupa, advogado público ou privado, caguei. Se o cara tem acesso ao sistema, está cadastrado, tem assinatura digital, fez o ato, automaticamente o sistema vai enviar o ato para dentro dos autos processuais e vai dar o protocolo para o advogado. Então você registrou, vai receber o protocolo. O que ele fez? Acabou com o intermediário, acabou com a necessidade de passar pelo cartório judicial. Isso, por enquanto, tá? Não é que acabou completamente, pelo amor de Deus, mas acabou nesses casos, recursos, petições, contestações. Ele não precisa mais, eu posso fazer de casa, eu posso fazer de onde eu estiver, do mundo inteiro. Estou viajando para o Japão, produz lá, tu vai receber naturalmente o seu protocolo. Então é só para te explicar, o artigo 10 não tem nada demais, mas só para te dizer que sim, eu posso ignorar e isso pode ser cobrado na prova. Dispensando, ele pode chegar na prova e falar, mesmo no processo eletrônico nunca ficará dispensada a necessidade de acesso ao cartório. Ficará, acabamos de provar isso. Mas as regras que eu queria que você entendesse mesmo, eu vou te mostrar agora. Parágrafo 1º. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos efetivados até as 24 horas do último dia. Lembra? Eu te mostrei isso em vídeos anteriores. No caso do parágrafo 1º desse artigo, aqui é que está a pegada. E se der merda? E se eu não consigo fazer a porcaria do ato dentro da hora? Foi aquilo que eu te perguntei um pouco mais cedo, né? Eu adiantei a pergunta, me adiantei ao próprio texto. Se o sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, de novo, não é problema teu. Ah, o meu computador tá ruim. Dane-se, senhor advogado. É o sistema do Judiciário que tem que estar ruim. Tá? Ah, eu fui lá na OAB, porque eu não tenho computador em casa. O computador da OAB estava ruim. Aí beleza. Aí é técnico. Porque o Poder Judiciário não te conferiu acesso. Se for o teu computador, a sua internet, o problema é teu. Não é meu, não. O prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução. Marca isso. O primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. Aí vem o parágrafo 3º, só para te passar ele logo. Órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos, digitalização e acesso à rede mundial de computadores à disposição do interessado para distribuição de peça. O que eu te falei, né? Você vai lá na OAB, tem lá um computador, não funciona, não tem problema. Cuidado na prova.
Se por motivo técnico o advogado não conseguir instruir ou não conseguir lançar uma contestação dentro do sistema até as 24 horas do último dia, ficará prorrogado automaticamente para o primeiro dia útil seguinte, tá certo? Não. Primeiro dia útil seguinte há resolução. Porque veja bem, eu fui entrar às 11h30 da noite no sistema, tá fora. Puta, perdi. Aí imagina que a lei falasse, primeiro dia útil seguinte, não, tranquilo, então eu tenho o próximo dia até as 24 horas. Só que chega no próximo dia, o sistema continua fora do ar o dia inteiro. Aí os técnicos avisam, ó, nós vamos ficar uma semana de manutenção. Perdi o prazo do mesmo jeito. Então a lei também foi inteligente. O primeiro dia útil seguinte não a data do ocorrido da falha técnica, é a data da resolução. Se os caras levarem uma semana para consertar e avisar, olha, está resolvido, o sistema está pleno, é o primeiro dia útil seguinte. Então é uma semana mais um dia. Deu para entender a pegada? Então toma cuidado na prova. Se ele falar que por motivo técnico não foi possível realizar um ato processual, né, eletrônico, não é primeiro dia útil seguinte. É primeiro dia útil seguinte a data da resolução do problema. Se levar um ano para resolver, estou exagerando, lógico, mas é para você entender. Se levar um ano para resolver, o prazo só vai ser considerado como último dia, primeiro dia útil seguinte após um ano. Tá tranquilo? Então, pelo amor de Deus, cuidado para você não confundir lá com os outros primeiros dias úteis. Porque lá tudo funcionou, você lembra? Ah, a disponibilização, primeiro dia útil, publicação, primeiro dia útil, contagem de prazo. Lá funcionou. Aqui é se não funcionar. Tá fechado? Segue a risca. Artigo 11. Documentos produzidos eletronicamente e juntados ao processo eletrônico, garantia de origem de seu signatário, na forma estabelecida nessa lei, assinatura digital, aquela palhaçada toda que a gente já falou, serão considerados originais para todos os efeitos. Você vê que ele se repete muito nessa lei, né? Várias vezes ele fala a mesma coisa. Parágrafo 1º. Aqui começa a maluquice. Os extratos digitais e documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo MP, seus auxiliares, pelas procuradorias, autoridades policiais, repartições público-geral, advogado público e privado, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante processo de digitalização. Preste atenção. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. Parágrafo 3º. Os originais de documentos digitalizados mencionados no parágrafo 2º deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado de sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição da ação rescisória. Presta atenção. O que ele está dizendo para mim? Damos, você acabou de me falar que se eu não consigo realizar um ato pelo meio eletrônico, eu posso seguir pelo modo rudimentar, pelo modo mais troglodita, papel. Depois eu pego esse papel, digitalizo e destruo o papel. Sim, porque eu não vou desconfiar da própria justiça realizando os atos que ela é responsável. Pelo menos é o que a lei pensa. Agora, você, advogado, entrou com um documento, algum documento que comprove, sei lá, eu estou entrando com uma reclamação de horas extras, eu entrei lá com um espelho de ponto do meu cliente. Quando eu envio esse documento, você concorda comigo que é muito mais plausível você discutir a validade daquele documento eletrônico do que a própria física? Quando o cara apresenta um documento físico, é difícil você olhar e falar, isso aqui é mentira, é falsificado, é foda. Agora, online, é muito fácil ter adulteração. Então, a partir do momento que você é advogado, ministério, qualquer um, procuradoria geral, advogados públicos particulares, estou nem aí. Defensoria. Quando for realizado um ato, esse ato eletrônico tem que ser armazenado pela parte. Ele tem que guardar esse documento com ele. Por que isso? Porque quando você entra com o documento, ele é considerado como verdadeiro. Eu apresentei uma prova, de novo, o espelho de ponto do meu cliente. Ele é considerado verdadeiro. Mas a outra parte pode entrar com um pedido de verificação de autenticidade. Ele pode entrar com o que a gente chama de ação de arguição, procedimento de arguição de falsidade de documento, que é muito mais fácil você dizer que ele foi adulterado, que ele foi modificado. O cara pegou lá, modificou e mandou para o sistema com alterações. Então, quando a parte contrária contesta a validade do documento, cabe a você que apresentou o documento eletronicamente mostrar o original. Você entendeu? Então, as partes eu tenho medo. A justiça não. A justiça ela vai lá, digitaliza e queima. As partes não.
É obrigatório que o que produz o documento, já que ele vai ser considerado verdadeiro em primeira instância, né, de cara, é aquela presunção de legitimidade do ato, quando você produz, é importante que você armazene o original. Caso surja a arguição de falsidade de documentos, você vai apresentar o original para provar que não foi adulterado, que não, ó, isso aqui é o original, isso aqui é o digitalizado. É a mesma coisa, não mudou nada, ninguém alterou. Beleza? Até por conta de integridade, alguém invadiu o sistema, modificar alguma coisa. Outro princípio da segurança da informação muito importante para nós. Você entendeu, né? Tá, Dal, mas eu tenho que guardar esse documento por quanto tempo? Depende. Se for uma ação normal, até o trânsito em julgado. E você já sabe, você está de saco cheio de ouvir isso do jeito constitucional, trânsito em julgado significa que não cabe mais recurso. Então você guarda até o final. Chegou na última decisão, não tem mais como recorrer, bota fogo, faz fogueira, foda-se. Agora, se aquele processo, mesmo com trânsito em julgado, ele traz a possibilidade da chamada ação rescisória, que eu não vou nem me preocupar em te explicar, a ação rescisória é um ato pelo qual você consegue desconstituir uma ação com trânsito em julgado, uma decisão com trânsito em julgado. É o único meio pelo qual eu destruo o trânsito em julgado. Se alguém te disse que depois do trânsito em julgado nada mais muda, é mentira, a ação rescisória muda. Mas são motivos muito específicos, está no CPC, não estou nem aí, não vou falar dela. Só tem que saber isso, se por acaso, mesmo com trânsito em julgado, há previsão legal de cabimento da ação rescisória, eu vou guardar o documento até que a ação rescisória seja proposta ou não. Regra, 2 anos. Eu tenho 2 anos para entrar com a ação rescisória. Então, mesmo com trânsito em julgado, eu fico mais 2 anos guardando o original. Tá tranquilo? Então vamos lá. A parte apresentou um documento. Esse documento probatório é um documento que obviamente vai provar alguma coisa, né? É uma prova que eu estou apresentando no processo. Eletrônico é aceito. Se alguém discutir, se alguém apresentar arguição de falsidade de documento, eu apresento o original, sou obrigado a fazer isso. Mas se ninguém arguir nada, o original fica lá guardado, eu não preciso dele. Que é considerado como original também o eletrônico. Se por acaso for apresentada essa arguição, apresentou o original, resolveu. Tem que guardar o original até o trânsito em julgado, salvo nas ações com cabimento de ação rescisória, em que eu guardo até o final do prazo da ação rescisória. Tá tranquilo? Então, são 2 casos. Ou, transitou em julgado, cabe ação rescisória? Não, joga fora. Cabe ação rescisória? Cabe. Espera até o final do prazo da ação rescisória. Aí depois tu joga fora. Tá tranquilo? Deu pra entender? Beleza. Qualquer coisa, volta o vídeo e vê de novo. Vamos lá, vamos seguir. Tá acabando, hein? Prometo pra você. Parágrafo 5º. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, sabe? O cara que botou um documento lá comprobatório com 300 páginas, ou por motivo de ilegibilidade, digitalizou, mas quando você olha o documento, sabe aquele PDF que não fica muito legal? Fica falhando, porque o documento está meio velho já. Deverão ser apresentados ao cartório e secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio de petição eletrônica, comunicando o fato, quais deverão ser devolvidos à parte após o trânsito em julgado. Olha a diferença. Aqui eu tenho um documento que não tem viabilidade de digitalização por ser muito grande ou por ser ilegível. Ele está muito velho, sabe? Uma escritura antigona que eu estou usando como prova. Então eu vou pelo sistema eletrônico informar, olha, estou adicionando aos autos documentos físicos porque não há viabilidade para a digitalização. A partir do momento que eu peticionei isso, eu tenho 10 dias para apresentar os documentos originais. E aqui os documentos ficam na secretaria do fórum, na secretaria do tribunal. Não ficam com você. Porque aí ele é parte. Eu não tenho o documento digitalizado para poder servir como base de processo. Então ele vai ficar na mão até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, mesmo que caiba ação rescisória, vai te devolver. Deu para entender? Então cuidado aqui com esse pequeno ponto. Caso você não consiga digitalizar, porque conseguiu, guarda em casa. Não conseguiu, você entrega à secretaria em 10 dias. Tá? Você tem 10 dias da petição para poder entregar e a secretaria que vai guardar, não é você. Até o trânsito em julgado aqui não tem conversa. Por fim, parágrafo 6º. Documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio de rede externa, por sua respectiva parte processual para o Ministério Público, respeitado o disposto em lei. Tá, isso aqui é meio óbvio, né? Só quem tem interesse. Artigo 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico. Aqui são aqueles processos que já têm trânsito em julgado, já têm fim, e eu estou apenas guardando para fins históricos ou de consultas posteriores. A conservação também. A microfilmagem, né? Aqui é muito arquivologia, né? Mas eu queria chamar a atenção para o parágrafo 2º.
os autos de processo eletrônico que tiverem de ser remetidos a outro juízo ou instância superior que não disponham de sistema compatível deverão ser impressos em papel, autuados de acordo com o processo civil, ainda que de natureza criminal, trabalhista ou pertinente ao juizado especial. Então, olha só, mesmo que seja criminal, trabalhista ou juizado especial, que tem lei própria, cada um deles, o processo, vai seguir o CPC, tá? Mas isso aqui não é tão importante para a prova, não. O importante é o que ele falou antes. E eu vou te explicar daqui a pouco. No caso do parágrafo 2º, o escrivão ou o chefe de secretaria certificará autores ou origem de documento produzido nos autos, acrescentando, ressalvado, blá, 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 blá. O que eu estou querendo te dizer aqui, só para você entender porque eu falei blá, blá, blá. Muito importante o parágrafo 2º. Imagina que eu tenho um processo na comarca tal e ali é tudo eletrônico. Só que, por uma questão de recurso, por uma questão de, sei lá, desclassificação do processo que foi para outro tribunal, qualquer coisa que faça com que aqueles documentos saiam de onde estão para ir para outro lugar. O recurso é mais comum, né? Sai dali e vai para o Tribunal Superior. Se a instância superior não está plenamente preparada para receber um processo eletrônico, ou até está, mas o sistema dela é incompatível com o sistema utilizado ali, tá entendendo a jogada? Pra você ver, o nível é tão louco que os sistemas são feitos online mesmo. Você não tem nem o Word lá, não. Que pode ser que o cara tenha um Word antigo, o seu é novo, o DocX vai dar problema. Então a coisa é tudo ser feito online pelo sistema próprio. Essa que é a graça. Mas caso aconteça, como eu te falei na primeira aula, né, era normal, hoje em dia eu não sei se ainda está muito, mas deve estar já quase tudo igualzinho, mas era normal você ter STF e o Tribunal de Justiça com sistemas incompatíveis, é maluquice. Então, se por acaso você entrar com recurso ou remeter, né, ou acontecer uma remessa de autos processuais para uma outra localidade que não tenha compatibilidade com o sistema utilizado ali, aí você vai enviar tudo impresso. Aí vai ter que seguir o CPC. Aí vai virar tudo papel. Mas isso não transforma o processo em processo ordinário. Ele continua sendo um processo eletrônico com um momento ali em que teve que se tornar papelzinho, faz parte da vida, tá? Aí é enviado para a secretaria ou enviado para o escrivão para ele tomar cuidado de tudo que seja feito. Tá? Só para constar, não é tão importante, mas é porque pode surgir essa dúvida, né? E se o sistema for incompatível? Resposta, você vai para o papel. Para a gente matar essa lei, artigo 14, sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão usar preferencialmente, não quer dizer que seja obrigatório, de novo, se a tua prova colocar unicamente, exclusivamente, somente, está errado, programas com código aberto. Legal você lembrar, né? Código aberto não significa gratuito, significa código aberto, pode ser alterado. O seu código-fonte é disponível, acessível ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando sua padronização. Legal, né? Então a ideia é que cada órgão vai ter a sua organização, já te falei isso, cada um cria seu regulamento, cada um escolhe o sistema que vai usar, mas a prioridade é padronizar, é aos poucos todo mundo utilizar praticamente o mesmo sistema ou o mais compatível possível. O artigo 15, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, a parte deverá informar, ao distribuir petição inicial de qualquer ação judicial, o número no cadastro de pessoa física ou jurídica, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. Da mesma forma, peças de acusação criminal deverão ser instruídas pelo membro do Ministério Público ou autoridades policiais com o número de registro dos acusados no INI do Ministério da Justiça, se houver. Qual é a regra aqui? Salvo situações em que você tenha a impossibilidade de fazê-lo, toda vez que você for realizar um ato, um procedimento, tem que ter CPF ou CNPJ. Isso aqui é a regra do CPC, é a regra de qualquer um. Então é só para você lembrar que ele está falando de registro de pessoa física ou jurídica, que é isso, né? Ele está querendo que você sempre faça tudo com CPF ou CNPJ. E quando for o Ministério Público ou alguém em relação a uma ação criminal, ele vai pegar o registro lá do INI. Para quem não conhece o Instituto Nacional de Identificação, ele fica em Brasólia, né? Também conhecido como Brasília, e ele tem o condão de centralizar todas as informações criminais, né, de todo o Brasil para poder se tornar, e até cíveis, para poder se tornar um banco de dados, né, de informações. Então, se o Ministério Público entrar, ele entra com o número do INI, caso exista. Se não existir, CPF, CNPJ, a menos que a lei não obrigue. Nada demais nesse artigo 15. Você vai notar que os outros artigos também são bem mongoloides. O artigo 20 vai falar de alteração de outras leis. O 21 e 22 vão falar de publicação, de vigência da lei. Então, o importante a gente falou. Tá? Então, morreu a lei do processo eletrônico.
fácil, Lei 11.419 é tranquila, mas cuidado que a gente analisou algumas situações bem complicadinhas aí. Então, é uma lei tranquila, é uma lei fácil, mas não quer dizer que é uma lei que você pode ignorar, porque vai cair na tua prova e você tem que estar preparado. Tranquilo, mas eu acho que deu para a gente desenvolver um bom trabalho, certo? Então, até a próxima.